Parte 4 de Seguridade Social, certo? Vamos falar aqui um pouquinho sobre a Emenda Constitucional 103. O que a prova pede o artigo 9º, por exemplo, da Emenda Constitucional 103 de 2019, certo? E o que é importante sobre esse artigo 9 aqui? O equilíbrio, tá vendo? Lembra aquelas palavras que eu falei? Palavrinhas que sempre estão na área de previdência, de RPPS? Equilíbrio, atuarial, aposentado e pensionista, servidor titular de cargo efetivo, são todas informações que gravitam aí dos nossos conceitos, né? O equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, lembra, sempre financeiro e atuarial, deverá ser comprovado por meio de garantia de equivalência a valor presente entre o fluxo de receita e de despesa. Pega tudo que o Instituto vai receber para os próximos 70 anos, o que ele vai ter que pagar de aposentadoria para os próximos 70 anos, traz tudo a valor presente. Essa palavra, valor presente, pega tudo, porque são coisas de 70 anos, né? Para 70 anos, 50 anos, 30 anos. Então traz tudo a valor presente, que é tirando a inflação do período. Tem uma forma mais avançada, né, de fazer cálculo de valor presente, mas basicamente tira a inflação do período para trazer a valor, soma o que tem, o que vai receber com o que vai pagar e vê. Ou está superávit, ou está com déficit, ou está com equilíbrio, né? Então, mas a ideia principal é o valor presente, certo? Então, o equilíbrio financeiro e atuarial vai ser comprovado a partir dessa conta, a valor presente de tudo que tem para receber, tudo que tem para pagar, certo? E então, falar isso já era antes mesmo. O rol de benefícios do regime próprio fica limitado à aposentadoria e pensão por morte. Ó, aqui a 103 de uma forma pragmática, direta, chegou e falou, ó, agora é só aposentadoria e pensão. Porque tinha outras normativas anteriores que era assim, no mínimo o benefício de aposentadoria e pensão. Agora é só aposentadoria e pensão que a RPPS paga. Isso eu cansei de falar para vocês e vou falar quantas vezes forem necessárias para que você não erre questões como essa, ok? Incapacidade temporária, tudo que fuja de aposentadoria e pensão, quem paga é o ente federativo, certo? Olha aqui o que ele está falando, ó, licença médica, né? Incapacidade temporária. Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e salário e maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo, tá vendo? E não correrão por conta do regime próprio. Tem uma questão que é o seguinte, o pessoal fala, mas por que desconta 14% da minha, por que não desconta menos, tal? Existe um piso que é o seguinte, o quanto que é cobrado de desconto previdenciário do servidor federal, do servidor da União. Não pode descontar menos que esse servidor. Tipo, se lá desconta 14, lá era 11, o seu era 11. Lá foi para 14, o seu tem que ir para 14. Então ele segue. A Emenda Constitucional 103 falou o seguinte, se o RPPS estiver equilibrado, aí ele pode pôr a alíquota menor, contanto que não passa do regime geral, que é 11, né? Que em 2024. Então, não pode passar do menor, que é o 11. Então tem aqui, ó, regime geral está 11, servidor da União está 14. Se você tiver equilibrado, você pode baixar um pouquinho do 14 até o 11. Fazer essa alíquota aí para os segurados da sua cidade. Se você não tiver equilibrado, tiver em déficit atuarial, aí você tem que ser acima, né, da União. É isso que fala aqui nesse quarto, ó. Parágrafo 4º aqui. Os municípios, estados, Distrito Federal não poderão estabelecer a alíquota inferior à da contribuição do servidor da União. Tá vendo aqui, ó? Exceto, se demonstrado que o respectivo RPPS não possui déficit atuarial a ser equacionado. Ele não precisa estar superavitário, só dele estar equilibrado, não ter déficit atuarial, já está de bom tamanho. E hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior a alíquotas aplicáveis ao regime geral. Entendeu? Então, isso é importante para vocês, ok? Então, assim, normalmente é igual ao do União, 14. Por quê? Porque a maioria dos institutos estão deficitários. Então, é a mesma coisa da União. A União está 14 e vocês estão 14. Porém, quem tiver
em situação de equilíbrio atuarial ou superávit atuarial, aí você pode reduzir isso para do regime geral, que é 11%. Olha que bonitinho. Então você pode de 14 ir para 11, entendeu? Agora, se você não tiver equilibrado, aí é de 14 para cima. Ok? Então esse parágrafo 4 aqui é importante para a gente. Quinto, não é porque foi feito um plano de amortização que já é considerado equilibrado. Porque aqui, ó, se não possuir déficit atuarial, pode fazer uma alíquota menor. Só que sabe como que é Brasil, né? O cara já tem que fazer a lei já cercar tudo que é lado, né? Não só o Brasil, todo lugar assim, né? Mas olha só. Para fins do disposto do parágrafo 4º, eu acabei de ler aí, não será considerada como ausência de déficit a implementação de segregação de massa ou de plano de equacionamento. Então não é porque você fez um plano de equacionamento de déficit que o déficit acabou, não. O déficit vai acabar, amigão, na hora que você pagar a última parcela. Se até lá não tiver mais déficit, né? Pagou uma, já está nascendo outro déficit ali. Entendeu? Mas não é considerado, não é porque você fez um plano de equacionamento de déficit que você já está equilibrado, tá? Você está equacionando o déficit, você está resolvendo o déficit, ok? Outra coisa que a emenda constitucional 103 liberou foi o empréstimo consignado, né? Era um pedido antigo dos RPPS, né? Pô, porque a gente não pode emprestar para o servidor, porque nós, RPPS, não podemos emprestar para o servidor. E aí, o parágrafo 7º, 2019, falou aqui, ó, os recursos do regime próprio poderão ser aplicados na concessão de empréstimos na modalidade consignada. Né? Quem regra toda essa, como deve ser o empréstimo, quais são as alíquotas e tudo mais, é o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário, ele que fala como que o RBPS deve usar o dinheiro dele. Antigamente era a normativa dele 3922, certo? Agora 4937, se eu não me engano. E aí ele fala como que deve investir o dinheiro e tudo mais, certo? Nós vamos ver bastante isso daqui cai bastante. O que vocês podem ou não fazer com o dinheiro do RPPS, tá? Então tem essas duas aqui. Essa daqui é interessante, ó, essa nona aqui é importante, ela cai bastante, ó. A nona, ela fala o seguinte: o parcelamento moratório de débitos dos entes federativos com seus regimes próprios fica limitado a 60 meses. Antigamente era 240 meses. O que é isso? Patronal, a prefeitura, ela desconta do servidor e passa para o RPPS. Só que a parte dela ela não passa, quando ela não quer, não passa. Aí vai acumulando, vai gerando vai gerando uma dívida aí. Aí de repente o prefeito vira e fala: vamos resolver essa dívida, tem que te pagar mesmo, senão não libera o CRP, né? Quantas vezes você me divide isso daí? Quanto que eu estou devendo? Ah, você está devendo 10 milhões. Me divide. Antes era 240 meses, reduziu para 5 anos agora. Ó. Entendeu? Então, principalmente, eles perguntam bem essa questão o parcelamento. Pode ser feito em quantas vezes? De débitos da prefeitura, do ente federativo com a RPPS. Está devendo, posso parcelar isso em quantas vezes? 60 vezes, tá? Esse cai aqui, esse é importante saber. Esse de cima é mais raro de acontecer, mas mais raro não, ele é raro de acontecer, mas acontece. A prefeitura pode chegar e falar: vou fazer uma contribuição extraordinária para o RPPS, instituir. Vou receber um valor daqui, vou direcionar 5 mil por mês para o RPPS a mais, extraordinária. Eu posso fazer o prazo máximo de 20 anos. Ó. Por meio de lei, poderá ser instituída a contribuição extraordinária pelo prazo máximo de 20 anos. Não é a contribuição normal, que é aquele desconto que faz 14 do seu e 14 da prefeitura, nem a suplementar, que é para equalizar déficit atuarial, que é um aporte que a prefeitura faz por mês, ou não é nenhuma dessas duas, é uma contribuição extraordinária.
certo? Prefeitão aí, a Câmara fala, não, é importante a gente manter o RPPS, né, saudável, tranquilo. Vai entrar uma verba aqui que a gente não estava esperando, vamos direcionar isso para o RPPS. Aí direciona. Não espera a água bater aqui, né, já vai pondo dinheiro para não ter déficit atuarial. Olha que bacana. 20 anos, tá? Cuidado com essas duas. Eu falei um pouquinho sobre previdência complementar, só a emenda constitucional 103 deu uma apertada nisso, certo? Primeira coisa que ela falou, lembra que na Constituição estava assim, entidade aberta ou fechada de previdência complementar, que era que a prefeitura tinha que contratar uma empresa para administrar essa previdência complementar. Então era entidade aberta ou fechada. Na emenda constitucional 103, ela, somente entidade fechada de previdência complementar estão autorizadas a administrar planos de benefícios patrocinados pela União e tal. Então, Marcos, qual que é a diferença de entidade fechada de previdência complementar para entidade aberta? Entidade aberta de previdência é você ir num banco, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa, e comprar um VGBL, um PGBL. Você está comprando direto de uma entidade de previdência aberta. Qualquer pessoa que chegar lá e quiser investir, vai no banco e investe. Você não precisa ser funcionário de algum lugar. Aí tem outras administradoras que são entidades fechadas de previdência complementar. Os bancos também têm essa unidade de administração. Eles pegam para administrar fundos de previdência de funcionários de uma empresa. Por isso que se chama entidade fechada. É de funcionário de uma empresa, certo? E aí ele cuida disso. Então ele também vai fazer, eles só cuidam disso daí. São empresas tipo Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, só que são focadas em administração de recursos de previdência complementar fechada, de previdência fechada. Então são de grupos de empresas, certo? Então são essas empresas só que podem administrar a previdência complementar que a prefeitura precisa oferecer para os funcionários dela, ok? Então somente entidade fechada. Na segunda parte tem uma hora que eu falo entidade aberta e fechada, mas era a Constituição Federal, artigo 40, alguma coisa assim. Só que agora a emenda constitucional de 2019 já fechou isso para entidade fechada. Então, se perguntar, é entidade fechada de previdência complementar, tá? Que administra previdência complementar para as prefeituras. Tá? O regime de previdência privada, olha essa frase aqui, ó. O regime de previdência privada de caráter complementar e organizado de forma autônoma ao regime geral. Será facultativo. A mesma história lá. Será autônomo, tem nada a ver com o regime geral. Regime complementar, você contrata uma empresa para administrar, certo? E faz quem quer. Olha lá, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado. Então, a ideia é essa, é o cara investir lá na previdência complementar, pôr dinheiro e formando uma reserva para se aposentar, né? E o bom da previdência complementar das prefeituras é que elas ajudam você, né? Você coloca 100, ela coloca mais 100. Isso é interessante. Bom, esse parágrafo primeiro aqui ele fala um negócio que é meio óbvio, né? Você como participante você tem acesso às informações da Previdência. Então a lei complementar de que traz o artigo assegurará ao participante o pleno acesso às informações relativas à gestão. Então isso daí em qualquer lugar você tem, né? O pleno acesso, aqui ó, pleno acesso às informações relativas à gestão dos seus respectivos planos. Então sempre vai, isso daí em previdência, seja complementar, a previdência do RPPS, regime próprio, INSS, você tem pleno acesso. Sobre a previdência complementar também tem um negócio assim, não é porque a prefeitura está te ajudando com R$200 por mês lá, você está pondo 200, ela está pondo 200, que aquilo lá é algum contrato de trabalho, faz parte de uma remuneração indireta, alguma coisa sua. É o que fala aqui, ó, as contribuições do empregador, ó, da prefeitura, os benefícios que você vai receber de lá, as condições previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes. Então não adianta você vir assim, porque
integram. Ah, porque eu recebo lá da prefeitura, a prefeitura paga para mim mais R$300 por mês lá do negócio, da previdência complementar, eu quero por isso. Às vezes a pessoa quer somar todas as rendas que tem para reclamar em cima de uma base mensal, né? Eu ganhava por mês tanto, então que a pessoa vai juntando, porque ela me paga mais isso, auxílio, né? Refeição também entra, então põe aí e tal. Não entra, né? Mas o cara coloca aí auxílio, refeição, e coloca também o que ela me paga lá. Não integra o contrato de trabalho do participante. Não adianta tipo, você processar a prefeitura e querer alguma coisa em cima disso, tá? Tá falando aqui. Outra coisa, no RPPS, se der problema, a prefeitura vai lá e aporta. Chama equalização de déficit atuarial. Vai lá e põe. No caso da Previdência Complementar, não, né? Se ele é patrocinador, o que é patrocinador? Eu sou a prefeitura, você coloca 100, eu coloco mais 100. Beleza. Aí chegou no final lá, vai falar, não vai dar para pagar aposentadoria pro fulano lá, porque deu menos de um salário mínimo. Prefeitura aporta aqui na Previdência Complementar? Previdência Complementar não. Tá aqui, ó. É proibido o aporte de recursos à entidade de previdência privada, salvo na qualidade de patrocinador. Patrocinador é esse, né? Você coloca, a prefeitura coloca 100, eu coloco mais 100. Situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá ser do segurado. Salvo, então não pode, ó. É verdade. Aqui está falando duas coisas interessantes, né? Eu, como prefeitura, não posso aportar lá na Previdência Complementar, a não ser o que eu coloco para você, e não adianta, você quer colocar 200 e quer que eu coloque 300. Ó, em hipótese alguma, a contribuição normal poderá exceder a do segurado. Eu não posso pagar mais do que você, tá? Se põe 100, eu ponho 100. Geralmente as prefeituras colocam um limite do que vão colocar, né? Para cada funcionário, ok? Então, é isso daí, ó. Olha aí, isso daí acabou a quarta parte, né, do primeiro módulo, tá? Aí tem os exercícios aí para vocês fazerem dessa quarta parte, o simulado do módulo todo. Então, dividimos assim para ficar mais fácil para vocês, ok? Bons estudos aí, e agora faz um pouquinho de exercício.